Em 2018, o nome Greta Gerwig passou a ganhar atenção notória do público, da crítica e da imprensa mainstream, principalmente depois de se tornar a quinta mulher indicada a melhor direção no Oscar por seu filme Lady Bird. Mas se engana quem acha que vou me concentrar nesse seu trabalho de estreia como diretora. Existem 2 motivos que me estimularam a criar esse vídeo. O primeiro foi o fato de que eu não morri de amores por Lady Bird. Eu queria ter me engajado mais com ele, mas não aconteceu. Refletindo sobre os possíveis motivos que me fizeram ter tal relação com o filme, achei que seria interessante fazer o caminho inverso e investigar o porquê ele conseguiu se conectar de uma maneira tão profunda com as pessoas. That was pretend rewind, like. Eu sou meio do contra mesmo e fico às vezes meio obcecada até por coisas que eu não gosto tanto. O outro motivo é que quando a gente vê alguém numa posição de destaque e prestígio, pode ficar uma impressão à primeira vista de que aquela pessoa chegou ali do nada, como se ela não tivesse uma trajetória prévia. Como eu já conhecia pontualmente o trabalho da Greta como atriz, fiquei muito curiosa para conhecer quais foram os caminhos que a levaram até seu bem-sucedido Lady Bird, primeiro filme que assumiu sozinha o roteiro e a direção. Rejeitada em todos os tipos de educação formal, como ela mesma já disse em muitas entrevistas, a verdadeira escola de cinema para Greta foi ter olhos e ouvidos atentos para observar ao máximo de tudo e todos com os quais teve a oportunidade de trabalhar. I did not get into any graduate school. None, not one. Not one. Well, when I was an undergrad, I didn't get into any acting programs, and then I was like, well, maybe writing is what I do, and then I got rejected from all of those. So I'm totally rejected from all formal training programs. Wow. Yeah. And then now you're an Oscar nominee. Yeah. And they all. Ela assumiu que no seu trabalho de direção foi aprendendo de fato durante o processo. E o mais fascinante foi se dar conta somente quando estava com a mão na massa de que era capaz de realizar um filme. No melhor estilo faça você mesmo, ela foi pau para toda a obra nos sets em que esteve enquanto atuava, porque basicamente não tinha grana para investir e nem influência suficiente que pudesse ajudá-la a alcançar seu objetivo final, que era a direção. Assim ela entendeu que deveria subir um degrau de cada vez e aumentar seu repertório sempre que possível, desempenhando até funções como captação de som direto, por exemplo, além de aprender com diferentes diretores como conduzir uma cena. Greta disse que nunca pediu uma câmera para os seus pais, porque supostamente, quando se é uma garota, não é comum ganhar esse tipo de presente. Então ela acabou entrando para o teatro, uma de suas grandes paixões. Como a essa altura muitos de vocês já devem saber, ela nasceu e viveu até o começo da juventude na cidade de Sacramento, capital da Califórnia, até se mudar para Nova York, onde passou a frequentar museus e casas de cultura que costumavam exibir filmes estrangeiros responsáveis por expandir sua visão de mundo, como as obras da cineasta francesa Claire Denis e do tailandês Apichatpong. Numa cidade cosmopolita, cheia de possibilidades, passou a conhecer pessoas e a se aproximar cada vez mais do circuito alternativo que rolava pelos idos dos anos 2000. Avançando mais ou menos uma década no tempo, Gerwig colaborou com Noah Baumbach em filmes como Greenberg, Francis Ha e Mistress America. A colaboração com Noah, que viria a se tornar também seu parceiro, rendeu uma série de manchetes que se referiam a Greta como sua musa, numa clara tentativa de diminuir seu trabalho criativo e destacar apenas seus atributos físicos. A revista The Economist chegou a dizer que ela teve o mesmo efeito libertador sobre Noah Baumbach que Diane Keaton teve sobre Woody Allen. Ela o abriu emprestando a seus filmes uma sensação vertiginosa de lançamento. Eles só esqueceram que, àquela altura, Greta já tinha sido considerada a It Girl, a Meryl Streep do Mumblecore, como apontou o New York Observer. Mas vocês devem estar se perguntando, o que raios é esse Mumblecore? Vocês viram um filme Bom Comportamento? Tá, esse filme não teve uma exibição muito ampla aqui no Brasil e talvez tenha ficado restrito a um pequeno nicho, mas e Moonlight, vencedor do Oscar de melhor filme em 2017? O que as duas obras têm em comum é a direção de realizadores oriundos do Mumblecore, que é um subgênero do cinema independente marcado por uma atuação naturalista, uma ênfase no diálogo, muitas vezes improvisado, pela produção de filmes de baixo orçamento, pelo foco nas relações pessoais de personagens na faixa dos 20 e 30 anos, geralmente solteiras, sem objetivo em suas vidas profissionais e incapazes de articular seus próprios desejos. As filmagens são feitas em lugares reais, muitas dessas obras são filmadas digitalmente e as trilhas sonoras tendem a ser limitadas ou inexistentes.
Em outras palavras, jovens amigos com pouca grana e recursos tentando criar filmes sem depender do sistema dos grandes estúdios e com isso desafiando padrões estéticos e narrativos. Isso lembra alguma coisa? Uma vez a Greta disse o seguinte: é interessante pra mim como é sempre um pequeno grupo de pessoas. Quando você realmente chega lá e olha por que todos esses grandes filmes estão saindo deste lugar nesse momento, você percebe que todos eles se conhecem. A primeira versão disso, ou não a primeira versão, mas uma versão grande, foi a Nouvelle Vague francesa. Aqueles cineastas se conheciam e estavam escrevendo sobre cinema e pensando sobre cinema. I believe in America. Aconteceu novamente com filmes americanos dos anos 70. Scorsese, De Palma, Spielberg, Lucas e Coppola eram todos amigos. Eles eram apenas crianças. Andrew Bujalski, o padrinho do Mumblecore, estreou na direção com Funny Ha-Ha, considerado o primeiro filme do movimento. Eric Matsunaga, um editor de som que trabalhou com Bujalski, cunhou o termo durante o festival South by Southwest, quando pediram que ele descrevesse as semelhanças entre o trabalho de Bujalski e de outros filmes que ele estava editando na época. O termo foi usado pela primeira vez publicamente pelo próprio Bujalski, em uma entrevista para o site IndieWire. Nomes como Andrew Bujalski, Lynn Shelton, Mark e Jay Duplass e Joe Swanberg costumam estar associados ao movimento, e por mais incrível que tudo isso pareça, a maioria desses cineastas rejeitam o termo. The guy who did the sound was always having trouble understanding the lead actor because he was claiming that he mumbled all the time. And then so that sound guy said mumblecore as a sort of a reference to music, like hardcore or something like that. Nobody really liked it. Everybody thought it was a stupid name. Yeah, nobody wanted to be called mumblecore. But we were happy to get the press. And it just never went away. Alguns críticos defendem que o mumblecore tenha terminado por volta de 2010, quando a safra original de diretores começou a fazer filmes com orçamentos maiores, enredos mais diversificados e uma abordagem cinematográfica mais convencional. Depois de situar o cenário e o contexto onde Greta se desenvolveu artisticamente e de sabermos que a parceria com Noah Baumbach, sem dúvidas, foi importante nesse momento pós-mumblecore, acho que podemos entrar em outras nuances. É válido dizer que tanto Frances Ha quanto Mistress America, dois filmes em que a Greta não só atuou, como também co-roteirizou, falam sobre amadurecimento, sobre tomar decisões quando jovens que podem impactar no futuro, sobre crescer e o quanto isso pode ser doloroso e frustrante. Aprendemos a cair, mas também a levantar. Essas obras lançam um olhar empático sobre seus personagens e dilemas, e não são raras as situações em que o cânone de direcionamentos narrativos é desafiado, já que abordagens não tão comuns no gênero e até mesmo no cinema de modo geral podem ser vistas, como o valor da amizade e a irmandade entre mulheres. That's Sophie. She's my best friend. Eu tenho uma tia que me disse uma vez que gostava dos filmes franceses porque neles as atrizes pareciam pessoas com as quais poderíamos cruzar na rua, num dia qualquer. Temos uma percepção bastante parecida com essa da minha tia quando assistimos aos filmes em que a Greta atua, escreve e, no caso de Lady Bird, também dirige. Baseado numa linguagem física, toda a experiência proposta por ela explora o universo do corpo segundo circunstâncias dramáticas. Quando fala dos seus métodos, ela defende que é preciso superar o seu amor à primeira vista a respeito de sua ideia, e sua primeira tentativa. Tanto na escrita dos roteiros quanto na atuação, tem a repetição em busca de uma perfeição. A ideia então é fazer até virar uma chavinha em que não se trata mais do seu trabalho, mas de algo que você está vivendo. Apesar de transparecer uma impressão naturalista e quase improvisada, as cenas são extremamente calculadas e levam muitos takes até chegar no ideal buscado. Estamos falando então de uma complexa coreografia visual que reserva alguns momentos característicos de sua breve, mas consistente obra, como por exemplo os pequenos momentos familiares, que particularmente eu gosto muito. Datas comemorativas como Natal, jantares, conversas. Sua investida é justamente no que antecede e sucede os grandes acontecimentos. Greta chegou a dizer que não aguentava mais ver filmes de mulheres brigando sem motivo, e a partir disso decidiu que a base do relacionamento de Lady Bird e sua mãe seria o amor. Oh, it's okay. It's okay.
You want to do our favorite Sunday activity? I don't have a second shift. Yeah. Depois de uma década acumulando 350 páginas de material para o filme, que ela aperfeiçoou e refinou enquanto se dedicava a outros projetos, é inegável que ela tenha construído uma história onde a vivacidade dos sentimentos prevalece. Assim, de certa forma, ela rompe com o mito da jovem garota americana, replicado por anos, até décadas, no cinema e que criaram todo um imaginário no público do que se deveria esperar de uma adolescente. Ela nos faz refletir sobre sempre querermos mais e nunca nos contentarmos com o que temos, cobiçando o jardim do vizinho, que sempre nos parece mais verde, e com isso acabamos olhando cada vez menos para dentro. Talvez Greta Gerwig, assim como Frances Ha ou Lady Bird, realmente não caiba em nenhuma forma ou definição. Aprendemos com suas criações que não há um momento ideal em que a vida vai começar a acontecer. Ela já acontece, aqui e agora. And cut. Oh my god. Save it. No fails. Save it.